Salve, tropa do futebol! Esse é o canal Futebol, Notícias e Reações. Agora, você ficou com as reações e as análises da mídia paulista e do craque Neto sobre o título do Flamengo na Libertadores 2025. E lembrando sempre, se você for novo aqui, inscreva-se, venha fazer parte da família Futebol, Notícias, Reações, ativa o sininho e tamo junto!